Olá! Nos últimos dias você pode ou não ter percebido um assunto bastante em alta envolvendo conteúdo em plataformas como o YouTube e principalmente a Roxinha. Esse vídeo é para tentar explicar melhor o que é o QSMP, como isso funciona e por que tem fanart do Selvit do Forever sendo pai de um ovo. Só deixando claro que a maior quantidade de spoiler que esse vídeo pode ter é a partir da chegada dos brasileiros no servidor, que no momento de início de produção desse vídeo fazem cerca de uns 20 dias. Começando bem pelo básico. O que é Minecraft? Eu avisei que era básico, rapaziada, não me questiona não. Minecraft é esse jogo aqui. Se você mora numa caverna e não está sabendo, recomendo pesquisar ou priorizar qualquer outro tópico mais grave dos últimos 10 anos que podem agregar muito mais aos seus conhecimentos. Próximo tópico. O que significa QSMP? A princípio, e se você assistir, acho que você vai conseguir entender porque eu estou dizendo a princípio, essa é uma sigla que significa Quackery Survival Multiplayer. Quackery é esse rapaz. Ele é de origem mexicana e vive nos Estados Unidos e também é fluente em ambas as línguas mais faladas nesses países. Eu também já explico porque essa informação é relevante. O Quackery há alguns anos produz conteúdo na internet e também ficou bastante popular lá fora quando toda essa galera se uniu para uma série que você pode ou não ter ouvido falar sobre, o Dream SMP. Pelo nome, você pode presumir que essas duas séries têm suas semelhanças, e de fato tem. Esse inclusive pode ser o próximo tópico. O que significa SMP? Como já dito antes, mas de uma forma um pouco mais literal, é uma abreviação para Survival Multiplayer. É o modo de jogo que eles estão jogando. Só isso. Mas por ser uma série feita por esses criadores, meio que rola uma ressignificação da parada. Eles estão sim jogando um mine em grupo, mas ao mesmo tempo tem uma história rolando por trás do game, o que pode ser chamado de lore ou de roleplay. Talvez esse segundo termo possa ser um pouco mais familiar, e se sim, é bem pelo que você está pensando. Cada pessoa interpreta um personagem próprio e obviamente pode não refletir em quem essa pessoa é. Mas um fato interessante sobre como o roleplay pode acontecer de diferentes maneiras, eu posso dar alguns exemplos pelo que eu mesmo já consumi de conteúdo de Minecraft, que talvez você conheça também. Generalizando um pouco, a gente vai separar séries de Minecraft em algumas categorias. Começando pelo survival padrão. Alguns exemplos são Casa Automática, Forever Mapa e Craft Games. Essas são séries onde o objetivo é simplesmente jogar o Minecraft. E apesar de que essas três com certeza passam dos próprios limites, o que torna elas especiais é que é só o Minecraft. Essas séries podem ter projetos imensos e farms impressionantes, mas ainda assim eles só estão usando tudo que tem no jogo. A segunda categoria que eu vou falar um pouco sobre é o que definiam antigamente como uma série machinima. São séries como Namorada Perfeita, Fuga Impossível, Paraíso. E se você quiser puxar uma mais recente, dá pra forçar a barra e citar Utopia. As três primeiras citadas são séries onde claramente era usado o modo criativo e era 100% roteirizado. Séries que tinham uma história montada dentro do Minecraft, mas não baseado numa experiência comum do jogo, usando mapas montados, mods, plugins e o modo criativo. O que eu digo de Utopia ser um pouco forçado em estar por aqui é que esse é o melhor modo de classificar ela, pelo menos do meu ponto de vista. Ela tinha um mapa montado, um roteiro um pouco mais claro, mas que até onde eu pude entender foi feito para cada canal, misturando as histórias. Dando um exemplo parecido, mas extremamente distante, é quase como se alguém adaptasse o MCU da Marvel para dentro do joguinho quadrado, entendeu? Mas eu acredito que nem tudo na série foi de fato escrito. Isso pode se encaixar um pouco mais com o que a gente tem na próxima categoria, a ressignificação recente de SMP. São séries como Dream SMP e Quackery SMP, e citando um exemplo brasileiro bem recente, Stonks Craft 2 até se encaixa nessa definição. Invertendo as suas expectativas, eu vou começar pelo último mencionado. Stonks 2 era uma série diferente, mesmo sendo só mais um survival com mods. Isso com certeza tem mérito dos criadores que investiram bem nessa proposta. Para quem não conhece, essa série teve uma primeira temporada, mas nada era muito organizado como se tornou na segunda. E por isso eu menciono o fato de que ela deixa de ser só um survival com mods. A ideia dessa série é que os jogadores devem enriquecer com lojas numa cidade feita totalmente por eles,
do zero. Parece simples, mas existem algumas limitações. Cada player tem 3 mods que são apenas deles mesmos, e qualquer uso deles sem um preço pode ser classificado como um roubo na cidade. Isso claramente leva a alguns conflitos na série, criando um governo e uma revolução, por exemplo, e é desse jeito que essa série se tornou um SMP. A partir do momento onde existem acontecimentos que levam a outros, e uma história é improvisada no jogo, isso se torna o que hoje é entendido como um SMP. Não tem um roteiro 100% escrito e nenhuma linha certa para andar. O jogo se torna ainda mais livre do que geralmente ele é. Os elementos do jogo estão todos ali, e você sabe disso perfeitamente. Não é um problema se alguém menciona um mod, como seria numa série Machinima, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você não é necessariamente você, e sim um personagem que, sei lá, faria de tudo pelos pets que tem, por exemplo, e criaria uma guerra contra qualquer um que mexesse neles. É extremo? Sim. É um jogo? Sim, todo mundo sabe disso. Mas a liberdade para criar um personagem e dar vida a ele costuma ser extremamente divertida para quem está jogando. Indo para o exemplo do Dream SMP agora. Dá pra dizer que existiam algumas diferenças pro Stonks e pro próprio QSMP. Uma delas é a existência de um roteiro, mas não um que diz tudo o que deveria ser feito ou até onde um conflito chegaria. Até onde se sabe, no Dream SMP existiam alguns escritores principais da história do servidor, mas nenhum desses detalhes desse roteiro dizia exatamente o que aconteceria. Parece um pouco confuso, né? Mas vamos lá, vou tentar te dar um exemplo. Pensa dessa forma. Um jogador se encontra com outro e começam a conversar sobre um tema do servidor. Em uma série Machinima, esse tema é completamente roteirizado e a base da conversa deles pode até ser um pouquinho improvisada, mas ainda vai seguir a mesma linha. No Dream SMP, segundo o que dá pra entender, esses dois jogadores viram um roteiro que eles tinham que se encontrar. O assunto da reunião deles nunca era exato, então podia sair uma aliança ou uma guerra em cada esquina do mapa. Finalmente chegamos lá. O que tem de tão diferente no QSMP afinal? O QSMP começou com uma ideia que é relativamente simples, mas que até então não tinha sido muito explorada: criar um servidor global, com criadores que falam línguas diferentes, usando um mod de voice chat dentro do jogo, fazendo com que toda a interação fosse mais fácil e mais direta, e com um sistema de tradução simultânea para tudo que cada jogador fala. Por mais impressionante que isso soe, não tinha sido feito até então, mas isso quebra uma quantidade incontável de barreiras de interação só de alguém ter colocado essa ideia de maneira pública. Em teoria, criadores de conteúdo que falam em inglês ou em espanhol têm um alcance absurdamente maior que um criador brasileiro, por exemplo, só porque são línguas faladas em mais países. É a lógica. E da forma como isso está sendo feito, está atraindo gente de tudo que é país para as streams do Forever, do Selbit, do Tasercraft e do Phelps. E com o carisma que esses criadores têm, com o tamanho deles considerando só o Brasil, é praticamente lógico que eles aumentem todos os números deles. E, consequentemente, isso traz muita gente para assistir mais conteúdo não só deles, mas de qualquer outro brasileiro, e que pode fazer qualquer tipo de conteúdo fora do Minecraft. Isso só mostra como o Minecraft é um jogo gigantesco e extremamente influente. Além de que, isso pode facilmente incentivar as pessoas a formarem mais servidores com o mesmo sistema. Isso integra o mundo inteiro. E diga-se de passagem, tem muita gente no mundo. E isso é como um servidor de Minecraft consegue juntar um mundo inteiro de gente. Literalmente.